Pergunta que a maioria faz: o que é o mercado financeiro? Para quem só ouve falar, né, nunca participou ou nunca, né, teve a chance de estudar sobre, para conhecer realmente o que é, o que a pessoa imagina, né? Logo ela imagina, quando se fala de mercado financeiro, a gente imagina um supermercado, né? Eu estou colocando a ilustração, né, aí do supermercado, do hipermercado extra, para que a gente possa entender um pouco esse conceito, né? Até mesmo porque é comprovado cientificamente, né, que quando usamos figuras, né, para ilustrar certos temas, isso é melhor absorvido pelo nosso cérebro, né? Então a pessoa imagina logo um supermercado, né? Porque afinal de contas você vai, né? Você com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, todo mês rotineiramente no mercado, né? Então quando se fala assim, mercado financeiro, o que é? Será se é igual um mercado, né? Aí a pessoa começa a imaginar, né? A primeira coisa quando vem à mente que você entra no mercado, né, são as prateleiras, né? As prateleiras cheias de produtos, aonde você vai escolher o seu produto e vai começar a encher, né, o seu carrinho para fazer a sua compra do mês, a sua compra da semana e levar para sua casa. Não é isso mesmo? Então, pois é, né, o conceito de mercado financeiro é praticamente a mesma coisa. A diferença é, né, que o mercado financeiro é um ambiente de negociação, entendeu? Mas no sentido ele se torna o mesmo, né? É um ambiente que através das suas corretoras, né, que são seus intermediários para você poder, né, ter acesso a essa prateleira de produtos, né, que nós chamamos de produtos financeiros, né, para que você possa também assim todo mês ir fazer a sua compra, encher o seu carrinho, né, e levar para a sua casa. É basicamente a mesma coisa, né? A diferença que o mercado financeiro não é um mercado físico igual esse extra é, né? É um ambiente de negociação e existe também nesse ambiente, né, uma gama de ativos, né, de produtos financeiros aonde você vai comprar para poder fazer a sua previsão, né, e o seu objetivo futuro, né? E diferente do carrinho que você enche no mercado financeiro nós chamamos de carteira, né? Você vai comprar esses ativos financeiros, esses produtos financeiros que vai compor a sua carteira de investimento. Nada mais é uma carteira de investimento, né, que um aglomerado de ativos dali que você vai juntar ao longo do período para ter os seus objetivos, né, no tempo determinado. Tá ok? Então vamos entender um pouco melhor para que a gente possa vir a fixar isso na nossa mente, né? Qual é a melhor maneira de começar a investir? As pessoas sempre se perguntam, né? Wellington, qual é a melhor maneira, né? A pessoa está querendo encontrar uma melhor maneira e aí surge, né, normalmente aquelas dúvidas, né? É normal, é comum, né? Qual é a melhor maneira? Como começar? A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Nosso gerente do banco, né? Pois já que se trata de investimentos, nós vamos no nosso gerente do banco e perguntar a ele qual é a melhor maneira de começar a investir, né? Como eu devo começar a investir? Não é isso mesmo, né? Ou então se a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Ou pelo menos já abrimos, né, a nossa conta numa corretora independente, que é o mais viável, né? Vamos recorrer aos analistas, né? E é isso que todos acham, não? Essa é a melhor maneira? Concorda comigo? Não, né? Essa é a maneira errada, tá ok? Nunca peça, né, orientação ao seu gerente do banco para qualquer tipo de investimento que você for fazer para a sua vida, para o seu futuro. Por que isso, Wellington? Vou te explicar, né? Porque o gerente do banco, ele jamais vai informar o que é melhor para você, né? Ele é um funcionário, ele é assalariado, ele depende de bater metas, né? Então ele vai informar o que é melhor para o banco, né? E o melhor para ele bater as metas dele e ter o salário melhor para ele, né, no final do mês. Então jamais consulte um gerente bancário para dizer, né, qual é o melhor investimento que você deve fazer. Um exemplo disso é que um gerente do banco, né, do seu banco, ele jamais vai te indicar, por exemplo, um tesouro direto,
né? Porque o Tesouro Direto não é interessante para ele, porque o dinheiro vai sair do banco e vai para o governo, né? Então jamais ele vai te indicar uma modalidade dessa de investimento. Então não consulte o gerente do seu banco. Então essa não é a melhor maneira de começar a investir. Ah, então eu tenho uma conta numa corretora, então eu vou fazer o seguinte, já que o gerente do banco, né, não é uma boa opção, então eu vou perguntar ao meu assessor, né, o meu analista, né, lá da minha corretora, da corretora AB, né, vamos botar assim. Também não. Porque assim como o gerente do banco, né, o analista, o assessor da corretora, ele também tem interesse mútuo no seu investimento. Lógico que um corretor, né, um analista de uma corretora, ele vai te oferecer produtos bem melhores do que o banco, né, mas também vai te oferecer produtos que vai beneficiar a ele, né? Concorda comigo? Porque já que ele depende da comissão dos seus produtos para ele sobreviver e para a corretora pagar o seu salário dele. Então vamos entender, né, como é a melhor maneira, né, de começar a investir. Primeiro, né, você tem que entender o mercado e o seu perfil de investidor. Wellington, como assim entender o mercado, né? Como nós falamos no começo, né? Você tem que entender, né, esse ambiente de negociação, né? Você tem que entender quais são os produtos, né, que esse ambiente está te oferecendo. Quais são os prazos, quais são as rentabilidades, né? Assim como você vai no mercado tradicional, convencional, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, né? E você entra lá na fila do açougue e você sabe qual a carne que você vai comprar, porque a carne que você deseja comer, né, para fazer aquele almoço de domingo, para convidar os parentes, né? Você vai escolher o melhor, né? Porque você não vai querer oferecer o pior para sua família. Assim também é no mercado financeiro. Então, assim, ele tem tantos aglomerados de ativo, né, que vai atender a todos os perfis de investidores, né? E principalmente, né, entender o seu perfil de investidor. Aí você pode estar falando agora no momento, agora que começou a enrolar mais ainda. O que é um perfil de investidor? Né, o perfil de investidor, né, é a sua tolerância para determinados produtos financeiros. Tem o principal, entender o mercado financeiro e os produtos que ele tem para te oferecer, né? Segundo, entender o que é o mercado, entender os produtos, entender qual é o seu perfil de investidor. Você é o que? Conservador? Você é moderado? Né? Você é mais arrojado? Você é agressivo? Então você vai entender essas categorias, né? Não, eu não aceito risco, eu aceito um pouquinho, ou eu aceito 50%, né? 50% do meu capital vai estar no modo de segurança, mas 50% eu vou botar mais em alguns ativos com maior potencial de risco. Enfim, esse é o ponto 1, né? Segundo, analisar e tomar as suas próprias decisões. Esse ponto é muito importante, né? Como já foi falado acima, né, você não vai depender de consultar o seu gerente A, B ou C. Você não vai depender, né, daquilo que o seu analista, o seu assessor da corretora, ele vai falar, ó, compra ação de tal empresa, né, compra o fundo multimercado não sei da onde, né, compra um fundo agora que está saindo lá dos Estados Unidos, né, compra agora o mercado que está saindo, uma IPO que está vindo aí de ações. Não, você não vai depender disso. Né? Então esse é o segundo ponto, é você aprender a analisar os ativos e você mesmo tomar a sua própria decisão. Ah, Wellington, mas isso é muito difícil. Não, não é. Você vai precisar, né, que o seu analista te indique, por exemplo, vamos citar aqui, né, as ações do Banco Itaú? Não, por quê? Porque você sabe que o Itaú é um banco sólido e consistente, né? Um banco que está batendo recordes aí, né, de faturamento. Então você sabe que é uma empresa boa, né? E qual é o risco de você ter, né, de comprar ações do Banco Itaú? O risco seria se o banco quebrar, né? Coisa que é difícil, não é impossível, mas é difícil. Tá ok? Então você vai analisar e tomar as suas próprias decisões, tá ok? Começar a estudar sobre os ativos, né? Você vai ver aquilo que o seu coração deseja, né? Ah, poxa, o meu sonho era ter uma carteira de investimento
né? E eu já estou começando a montar. Pô, e nessa carteira de investimento eu gostaria de ter, por exemplo, né, ações da Petrobras, porque eu gosto muito da Petrobras. Então você vai pegar e você vai estudar sobre a Petrobras. Você vai procurar saber se é uma empresa sólida, consistente, né, quais são os seus riscos, porque se trata de uma renda variável. Então você vai analisar e vai tomar essa decisão. Então a nossa intenção aqui, né, não é te dar o peixe, e sim te ensinar a pescar, né? Te dar uma vara para você aprender a pescar. Não é te dar o peixe toda vez. Não é te falar, você compra ação A, compra ação B, compra ação C. Não é isso. É você aprender e entender que a ação A é um modelo, que a ação B é outro modelo, que a ação C, e você ter a sua preferência. Simples assim, tá ok? Terceiro passo, montar uma carteira bem diversificada. Lembra que eu falei do carrinho do supermercado? Quando você vai no mercado, né, você compra, vai lá, a esposa vai lá e compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão. Ah, não, poxa, eu quero fazer uma pizza, eu quero fazer um nhoque. Ah, não, vamos fazer uma carne assada, enfim. Você comprou, você montou a sua cesta, né, do mês ou da semana que você precisa. Assim também é no mercado financeiro, né? Você vai montar sua carteira de investimentos bem diversificada. Ou seja, você vai ter ativos que vai atender ao seu perfil de investidor.